Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Hoje a gente veio conhecer essa lindíssima casa aqui no condomínio Buena Vista. Esse condomínio que foi construído pela construtora Diamond já há algum tempo e mantém o sistema de alto padrão em todos os empreendimentos. Pessoal, uma coisa muito bacana, vocês que já estão acompanhando a entrada aqui da casa, são essa parte de paisagismo aqui do lado de fora, né? Vocês viram na esquerda de vocês o pé de oliveira, viram ali o cipreste torcido, todo um acabamento em grama, né? E arbustos que completam essa casa. Um fato muito bacana também, que eu gosto de trazer, é essa arquitetura em arcos, que é bem incomum hoje em dia, né, pelo fato da arquitetura moderna trazer as coisas mais minimalistas, mais quadradas, e justamente essa arquitetura, né, dos arcos curvos que acompanham essa porta. A porta vocês podem ver a qualidade da casa justamente na entrada com essa porta. Olha o tamanho dela, olha os detalhes, né? Ela justamente foi pensada para não ser uma porta qualquer. Vamos entrando aqui que eu vou fechar a porta e a gente vai conhecer um pouco mais a casa aqui dentro. Entrando aqui um pouco mais na área social, pessoal, a gente consegue perceber um grande destaque aqui nessa parte da lareira, né? O ponto principal é o acabamento, né? O revestimento em madeira. Ela é uma madeira trabalhada, então ela não é oca por dentro, né? Não é nenhum revestimento só aparente. E também as pedras naturais. Então, quando vocês olham normalmente casas de baixo padrão, né, ou de médio padrão, elas têm um revestimento somente superficial. Então, isso dá muito mais valor para a casa. Aqui nesse canto, como vocês podem ver, tem uma espécie de poltrona para leitura, né? Então, de manhã, você que gosta, né, de ler, tomar um café, justamente aproveitar esse primeiro momento do dia para si mesmo, esse aqui é um ótimo canto de contemplação, né, que acompanha esse pé direito aqui enorme. Pessoal, entrando um pouco mais em detalhes sobre o piso, o empresário que construiu essa casa, ele gostou muito de trabalhar com uns tons escuros, né, como vocês podem ver nas esquadrias, no piso. Porém, como a gente trouxe, né, alguns pontos da arquitetura que o piso escuro ele dá uma diminuída na sensação da casa, a gente trouxe como solução esse tapete, né, que é um dos detalhes muito interessantes que fazem essa casa parecer maior, né? Aqui do lado do tapete tem o sofá em couro, né, que ele não é aquele sofá retrátil, ele é um sofá que a própria almofada dele vem para trás. Então isso também facilita na hora de montar o layout dos móveis, né? Acompanha a mesa de centro, acompanha, né, a parte do paisagismo das plantas aqui internas. Isso é muito bacana, por quê? Porque toda essa área, né, ela foi realmente pensada para o convívio da família. E agora o Maciel tá vindo aqui um pouco mais para a parte da área de jantar, né, a área da cozinha, e a gente pode perceber uma coisa muito interessante que para mim é um ponto crucial para famílias que têm crianças, tá? Normalmente quando a mãe ou o pai vai fazer um churrasco, ou a mãe vai fazer o almoço, né, a gente tem essa preocupação de deixar as crianças aproveitando do lado de fora e a gente não quer, né, que elas se machuquem, que a gente não esteja perto nesses momentos. E é justamente isso por isso que foi pensado essa janela aqui, que é pra gente conseguir cuidar das crianças quando elas estão na piscina, quando elas estão brincando do lado de fora. Então o pai e a mãe podem muito bem aqui cuidar das coisas de dentro da casa, né, do churrasco, do almoço, e não se preocupar porque eles têm ali uma visibilidade bem grande do que está acontecendo do lado de fora da casa. Já usando de gancho, né, a parte da cozinha, os eletros, os móveis, todos de alto padrão, a gente pode ver aqui na gaveta, quando a gente fecha ela não tem aquela mecânica de simplesmente fechar, ela se recolhe sozinha. As pedras também pretas, né? Então isso aqui dá um acabamento muito bacana para casa. E esse aqui é um outro ponto muito crucial, e é por isso que eu digo que essa casa ela foi pensada para a família, né? Aqui a gente tem do lado, não é uma porta sem maçaneta, né? Como alguns vão olhar e vão pensar. Aqui a gente tem justamente uma espera para elevador. Então, para você que
tem um pai idoso, né, ou tem os avós que ainda precisam morar com a família, né, não querem deixar num asilo, como acontece muitas vezes, a gente tem as esperas pro elevador e a gente também vai mostrar depois a nossa suíte que tem aqui embaixo no térreo, né, para caso não queiram utilizar o elevador. Entrando nessa parte aqui da casa, essa aqui é a lavanderia. Vocês podem perceber que tem um pouco de eco porque ela ainda não está totalmente mobiliada, mas a gente já pode ver que tem os armários para guardar equipamentos, produtos de limpeza. A gente tem uma lava e seca já no aguardo, tem todo o balcão trabalhado em mármore preto. Isso é um destaque muito bacana. Um ponto muito bacana, pessoal, é essa esquadria totalmente aberta, tá? A gente tem essa opção que integra totalmente a parte tanto de fora quanto interna da casa, né? E dá uma sensação de liberdade para tu poder construir e fazer o que tu quiser aqui no dia a dia, né? Já a gente até brincou, né, que antes aqui já dava para colocar uma mesa de sinuca, uma mesa de ping-pong, e realmente a gente tem essa liberdade nessa casa para usar a criatividade. Vindo aqui um pouco para o lado de fora, a gente pode ver que ela foi pensada até mesmo para o escoamento de água, né? Como depois o Maciel vai mostrar ali no corredor para vocês, ela tem um desnível para cá, caindo para essa canaleta, para poder realmente a água da chuva não acumular e não gerar nenhum tipo de problema interno dentro da casa. A piscina toda ela é revestida, né, de lajotas, como vocês podem ver, é simplesmente incrível, muito bonita essa piscina. E ela acompanha alguns níveis, né? Então aqui a gente tem os degraus mais rasos para criancinhas, a gente tem um degrau não tão fundo, né, para o pessoal que não quer ir para a parte mais funda ou não tem tanta segurança, e também a gente tem a parte funda ali que tu utiliza para aproveitar um pouco mais, né? Então, pessoal, aqui a gente tem a parte do gás, ele também acompanha um acabamento em mármore aqui em cima. Então, né, caso tu precise deixar alguma coisa aqui em cima, do lado de fora, né, um lanche para as crianças, tu pode muito bem utilizar essa parte também. Me acompanhando um pouco mais aqui nesse corredor lateral da casa, a gente pode ver que tem tanto a saída da lavanderia nessa outra porta, e nessa porta aqui a gente tem a despensa da casa, né? Então aqui a gente deixa alguns equipamentos da piscina, você pode fazer ali uma despensa para ferramentas, é um lugar bem versátil para você poder utilizar aí no seu dia a dia. Até mesmo guardar a bicicleta, caso você utilize no seu dia a dia, no cotidiano. E pessoal, como vocês podem ver, a gente não tem muros nesse condomínio. Alguns condomínios têm muros e aí acaba, querendo ou não, deixando a estética da casa um pouco feia. Mas aqui nesse muro, os muros laterais são abertos, justamente para ter esse convívio de lazer, de família, né? Essa troca ali social. Maciel também vai vir para cá para a gente mostrar o outro corredor da casa e um pouco de como que foi trabalhado a parte do paisagismo, né, aqui no corredor lateral. Pode mostrar ali. Muito bonito. Agora, pessoal, que a gente já conheceu um pouco mais da área social, a gente vai mostrar a área íntima da casa para vocês. Então, primeiramente, passando aqui pela área social e dando mais alguns toques, né? Trazendo mais algumas coisas. Aqui do lado tem a cristaleira, que eu não tinha comentado antes. A gente tem a adega, a gente tem a parte dos frigobares. E aqui tem uma coisa muito bacana que eu e o Maciel a gente estava conversando antes, que esse aqui, ó, é a área íntima do Harry Potter. Esse aqui é o quartinho do Harry Potter, o Maciel vai mostrar um pouco para vocês. Mas, na verdade, é uma despensa para você guardar o brinquedo das crianças ou guardar alguma coisa que vocês não utilizem tanto no dia a dia de vocês, né? Voltando, então, para a área íntima, a gente já tem acesso aqui ao primeiro quarto. Então, como eu disse, essa casa foi pensada para família, né? Pensando em acessibilidade. Então, aqui a gente tem um lavabo mais próximo e aqui a gente tem uma suíte, né? Uma suíte térrea
que foi pensado para uma pessoa mais idosa, que não queira ficar no segundo andar. Aqui vocês podem ver que tem um pouco de eco, mas aqui, por ele ser um quarto mais neutro, tu tem liberdade para, enfim, a pessoa decorar do jeito que quiser. Aqui o banheiro também não tem luz, mas é uma suíte normal, ela já vem semi-mobiliada na parte do banheiro. Agora a gente vai para a parte mais legal, que é justamente a parte da área íntima. Aqui, pessoal, você tem o mezanino, né, que é da onde estou falando. Você consegue ver toda essa parte social aqui da casa. Isso é uma coisa muito bacana, que foi pensado justamente para tu teres um cuidado melhor da casa, né? Então essa vista aqui de cima ela é muito bacana mesmo. Aqui do lado a gente já vai conhecer o primeiro quarto, que também é uma suíte. E o principal diferencial dessa suíte é que justamente ela tem essa sacada na frente dela. Então vocês podem ver que ela ainda tem essa área muito bacana, uma ótima posição solar. Tu tem ali a visibilidade para a rua, né? Mas claro, você pode personalizar, colocar uma cortina, obviamente, para se sentir com um pouco mais de privacidade. Toda a área íntima, pessoal, inclusive a suíte lá de baixo, ela é composta pelo laminado, né, que dá uma sensação mais de conforto na casa, para você poder andar pé descalço e tudo mais. Aqui na minha esquerda, depois o Maciel vai mostrar, que é para a esquerda de vocês, no caso, a parte da vista do mezanino. E aqui, na minha esquerda agora, na direita de vocês, a gente tem a espera pro elevador e de frente a gente já tem a outra suíte. Esse quarto, além dele ter o diferencial, né, de ter a sacada como outro, ele tem mais um diferencial muito bacana, que é uma vista para um parque que a gente tem aqui na cidade conhecido como Pico do Oito. Então o Maciel agora vai acessar ali a parte da varanda e vai mostrar para vocês um pouco mais dessa área verde ali que a gente tem como vista nesse quarto. E agora a gente vai acessar a Suite Master, que é onde normalmente fica o casal da família. Esse quarto, inclusive, ele tem o banheiro também semi-mobiliado, mas ele já tem os acabamentos um pouco mais escuros, que se diferencia um pouco dos outros quartos. A gente vai acessando aqui a Suite Master. Como vocês podem perceber, ela é muito grande. Então a gente tem espaços para fazer um closet, a gente tem espaço para poder personalizar aonde a gente quer deixar os móveis, né, a cama. Realmente foi algo pensado para vocês utilizarem a criatividade de vocês. Inclusive as esperas de tomada, que tem praticamente todas as paredes, foram pensando justamente nisso, na criatividade que o cliente poderia utilizar dentro da criação dessa casa. E por último aqui, o Maciel vai mostrar um pouco para vocês dessa suíte que, além, né, de acompanhar todo esse espaço, também é composto por uma banheira, uma jacuzzi. Então o Maciel vai entrar ali no banheiro e mostrar um pouco mais para vocês desse detalhe muito bacana. Agora, pessoal, que vocês conheceram um pouco mais da casa, obviamente eu não poderia deixar de trazer um pouco mais do condomínio. Então, a gente vai dar um corte e a gente vai aparecer no condomínio mostrando para vocês um pouco mais da infraestrutura que esse condomínio proporciona para vocês, né, para sua família, enfim, e quantos momentos de lazer vocês conseguem viver aqui dentro. Então, pessoal, a gente já chegou aqui na parte de infraestrutura do condomínio. Como vocês podem ver, atrás de mim tem o salão de festas com essa esquadria aqui em PVC gigantesca. Além disso, a gente tem, né, a parte da sacada, né? A gente tem ali também a outra parte lateral da sacada, então tu pode pegar, colocar mesas aqui fora e poder aproveitar bem com a família todo esse espaço. Obviamente que o salão funciona apenas sob reserva,
mas vale a pena aí trazer a família, juntar um galerão para aproveitar um dia aqui. Agora a gente vai seguir um pouco mais para cima aqui dentro do condomínio, para a gente conhecer um pouco mais das quadras esportivas que o condomínio disponibiliza. Como vocês podem ver, toda a área do condomínio ela é decorada com paisagismo, né? Então, aqui ao lado vocês veem o caminho que vai para a primeira quadra de baixo, que é a de pádel. Depois a gente tem a quadra de tênis e a quadra que nós vamos visitar agora, conhecer, é a quadra de futebol e basquete. Vocês podem vir me acompanhando. Aqui em cima a gente também tem outro salão de festas, um pouco menor. Como vocês podem ver, tudo sempre muito bem decorado, com paisagismo. Aqui à noite, pessoal, a gente está gravando de dia, mas durante a noite toda essa parte aqui da escada ela é iluminada. Então fica muito bonita, realmente. Tanto na parte, né, estética quanto na parte funcional, para que ninguém corra o risco de cair ou algo do tipo. Aqui ao lado, ó, além do salão, né, de festas, a gente tem a parte do salão de jogos, com mesa de bilhar, a gente tem a mesa de ping-pong, a gente tem a mesa de fla-flu, também muito bacana. E além disso a gente tem uma coisa muito interessante, que é o fliperama, que é uma coisa que não se vê no dia a dia normal, né? Para você que gosta, né, de treinar de manhã e quer usufruir, a gente tem a academia e você pode usar o banheiro também, se caso você queira se trocar, tomar um banho e tudo mais, né? A gente tem na última sala, agora tem gente lá brincando, mas temos a área do infantil, que são para crianças menores, né, menos de 5 anos de idade, menos de 6 anos de idade. E vindo para cá a gente tem uma área do playground, uma área de contemplação. E daqui a gente já consegue ver um pouco da quadra poliesportiva, que é a de basquete e a de futsal. Como vocês podem ver, é uma quadra bem grande. Toda ela, obviamente, como vocês conseguem ver na gravação, ela é iluminada por esses postes. Então, caso queira vir à noite jogar, né, quando estiver menos quente durante o verão, pode se sentir à vontade. Agora a gente vai conhecer a outra quadra, que é a segunda quadra que a gente tem aqui embaixo. É a quadra de tênis. Como vocês podem ver, não é uma quadra de cimento, não é o chão de cimento. Ela é de fato com aquela areia laranja que a gente conhece das quadras de tênis. E aqui ao lado, além da quadra de tênis, a gente tem um quiosque dos esportes, que é para o pessoal que vai utilizar depois de praticar algum esporte, né? Porque normalmente, como vocês podem ver, suja o calçado, tanto que tu tem que usar um calçado adequado obrigatoriamente. Então, caso você queira utilizar o quiosque após, né, a utilização dessas quadras, você obrigatoriamente utiliza esse que é adequado para esse tipo de situação. Então, pessoal, a gente tentou mostrar ali a quadra de pádel, mas ela está sendo utilizada e por uma questão de uso de imagem a gente preferiu não gravar as pessoas, mas o condomínio também conta com uma quadra de pádel muito bacana, que pode ser utilizado ali, e também na área de serviço, para as pessoas que vêm prestar serviço dentro do condomínio, tem um estacionamento exclusivo para isso. Então é algo bem legal, um diferencial bem bacana, né, que a pessoa não precisa deixar o carro estacionado na frente das residências, pode deixar o carro estacionado ou o caminhão na área delimitada do estacionamento e aí, por fim, ela pode prestar o serviço na sua casa. Então, pessoal, a gente veio conhecer essa casa do condomínio Buena Vista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa casa está disponível na nossa imobiliária e se você quiser mais informações, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer trazer vocês aqui para a gente poder ver pessoalmente essa casa e toda a infraestrutura que esse condomínio tem. Forte abraço e bem-vindos ao Alto Padrão.